Bom dia, paz do Senhor seja com todos. Passando por aqui, quero deixar aqui, fazer aqui uma breve meditação na palavra e desde já convidar você para acompanhar. E você aí que ainda não se inscreveu no canal, no YouTube aí, inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você esteja notificado sempre que tiver um novo vídeo, amém? Aqui eu quero falar aqui sobre a Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, às vezes, muita gente tem muita dificuldade de compreender o que quer dizer o que a Bíblia aqui afirma dizendo Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quando a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, não está dizendo de que a lei é maldita. Não. Não está dizendo de que, não é dizer, porque ele nos resgatou da maldição da lei, que que nós não devemos mais guardar os mandamentos. Então, para muita gente, mesmo que não consiga, porque é impossível ser cristão e não ter consciência que tem que guardar os mandamentos, isso é uma coisa é impossível que isso aconteça, porque a transgressão da lei, o pecado é a transgressão da lei. Mesmo aqueles que dizem assim, nós não temos que guardar, nós não estamos mais debaixo da lei, e isso é verdade. E sim da graça, isso é verdade. Então, nós não estamos mais debaixo da lei. Mas quando a Bíblia diz que nós não estamos debaixo da lei, está dizendo a lei não tem mais poder sobre nós. A lei, aquilo que a lei podia nos apontar o pecado e nos condenar, nós estamos em Cristo, ela já não pode mais fazer isso, porque Cristo já foi condenado no nosso lugar. E assim ele nos resgatou da maldição da lei. Mas por que então a palavra maldição? Se a lei é boa, por que então ela chama de maldição da lei? Quer dizer, é porque a Bíblia diz que, que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Como aqui o Gálatas 5, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, a Bíblia diz que maldito é aquele, quer dizer, que era digno de punição, digno de morte. E isso era algo isso é algo que todos os homens, na sua condição natural, estavam condenados à morte. Pela lei, a lei podia nos julgar e nos condenar porque acha todos em falta. Mas veio Cristo. E quando Cristo assumiu a morrer em nosso lugar, a lei puniu ele em nosso lugar. A lei, ele pagou a dívida que nós tínhamos com a lei. Quer dizer, então a condenação que a lei nos apontava, ou que ela nos imputava, Cristo assumiu esse lugar, o nosso lugar, fazendo ele mesmo maldição. Quer dizer, se fez ele, tomou assumiu a nossa morte, a nossa culpa, e ele foi condenado em nosso lugar. E se ele foi condenado em nosso lugar, então se ele já pagou a conta, nós não temos que pagar, estamos livres. A maldição da lei quer dizer, porque é digno aquele que era digno de morte. Ele se tornou maldito, mesmo sendo ele santo, ele tomou a nossa culpa e se fez maldito no nosso lugar. Se fez maldição no nosso lugar. Assim pagando a nossa conta. E por isso a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, quando a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça, é verdade. Quando o homem é justificado em Cristo, pela fé, ele já não está mais debaixo da lei, mas da graça, porque a graça de Cristo já foi imputada a ele. O favor imerecido da graça de Cristo já foi imputado a ele. E aí, ele já não é mais, a maldição da lei já foi tirada de sobre ele, porque Cristo já ocupou esse lugar.
Ele já recebeu essa punição, já não é mais para nós, para aquele que aceita Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz que ninguém é justificado por as obras da lei, não, porque o justo viverá pela fé. Então, quando a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição, quer dizer, Ele nos resgatou da morte, Ele nos resgatou da punição, nos livrou da condenação, porque Ele já foi punido em nosso lugar. E por isso Ele nos resgatou, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Que aí a Bíblia diz, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi pendurado no madeiro em nosso lugar. E se ele foi pendurado em nosso lugar, ele pagou a nossa conta. Se ele pagou a nossa conta, ele nos resgatou da punição da lei. E nós estamos livres. Por isso a Bíblia diz que não há condenação nenhuma para aquele que está em Cristo Jesus. Não há condenação nenhuma para aquele que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque se ele já morreu em nosso lugar, e se nós aceitamos ele como nosso Senhor e Salvador, ele já recebeu a punição que cabia a nós, ele já recebeu. Então assim, ele já não é mais, já não imputa em nós mais culpa, porque ele recebeu a punição nossa em nosso lugar. Então, por isso a Bíblia diz que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, muitas vezes, muita gente tem dificuldade de entender, porque assim, já uma vez que nós fomos livres da maldição da lei, nós não estamos mais, não é mais necessário que guarde mais a lei. Mas não é isso. A verdade é que estavam nós debaixo da espada da lei. Ela podia nos julgar segundo a lei, e nós não passaria por esse juízo. Seríamos condenados. Cristo foi lá e morreu em nosso lugar, nos resgatou da maldição da lei, da punição da lei. Mas Ele não nos resgatou para que nós volte novamente ao pecado. Porque senão a lei, se nós voltarmos a viver na vida do pecado novamente, vai voltar para debaixo da lei. Aquele que permanece ou que volta para debaixo pro pecado, e não, quer dizer, que aqueles que não confessam o seu pecado dia após dia, para que seja perdoado, e abandona a Cristo, ele volta para debaixo da maldição. Então, já que ele nos resgatou da maldição da lei, nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. Então, nós não quer dizer que a gente ele tirou a obrigatoriedade que nós observamos as suas leis, não. Mas porque senão ele disse, em Romanos 6, Paulo disse assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele diz, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós, que para ele já morremos? Ele disse, ou porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, já fomos batizados na sua morte. Quer dizer, já morreu com o pecado. Se morreu com o pecado, como voltar a ser escravo dele? Porque ele disse, não sabeis, Paulo, ele disse, porque não sabeis que todo aquele que se torna servo de alguém, escravo de alguém, se torna dele servo? Se seja do pecado para a vida? Se seja da justiça para a vida? Ou do pecado para a morte? Então ele diz, de modo nenhum, como viveremos no pecado, nós que para ele já morremos, já morreu o pecado, não pode mais viver no pecado. Mas pecado é a transgressão da lei. Então, quando a gente diz, ele nos resgatou da maldição da lei, ele nos sentou da culpa, mas para que a gente vive em novidade de vida e não mais na prática do pecado. Amém? Então, libertar da maldição da lei é ter sido absolvido da punição da lei, que cabia a todos nós. Por isso que Jesus Cristo foi condenado em nosso lugar, porque ele assumiu a nossa culpa.
E assim ele tirou que nós tivéssemos que ir para o madeiro. Mas uma vez que porque ele nos libertou da maldição da lei, da condenação da lei, que podia nos colocar no madeiro e nos matar, ele não nos tirou para que nós volte a pecar, mas que nós viva em novidade de vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida, seu caminho, seu coração. Tenha a paz seja contigo. Visite aí o canal no YouTube aí e se inscreva, ative o sininho de notificação para que você receba todos os vídeos que nós for colocado. Que a paz do Senhor seja contigo também.